A derrota do Vasco para o Corinthians em São Januário por 4-2 colocou o time carioca com um pé na segunda divisão, um pé do rebaixamento, um pé na Série B, que, para a tristeza da numerosa torcida vascaína, bem, algo que o clube, que a torcida do Vasco já conhece muito bem. Rebaixado em 2008, em 2013, em 2015, em 2020, sendo que quando caiu em 20, jogou a Série B em 21, não subiu, jogou de novo em 22, aí sim conseguiu acesso e está muito próximo de mais um rebaixamento agora em 2023. A situação é dramática, as perspectivas são péssimas, os adversários difíceis e a possibilidade de o Vasco cair é muito grande depois de vitórias de outras equipes que brigam também contra o rebaixamento, empates, pontos coletados por esses adversários diretos e pela situação do time comandado por Ramon Dias. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. O SofaScore, aplicativo que você deve baixar, pode baixar por esse QR Code na tela ou pelo link na descrição do vídeo para acompanhar em tempo real as partidas das competições de futebol pelo mundo. E com aquele sinalzinho sonoro e aquela vibradinha no celular, né? Ele vibra a cada gol que acontece em partidas que você segue ou campeonatos que você também escolhe, opta por seguir. Mapa de calor, mapa de movimentação dos jogadores, estatísticas dos atletas, dos clubes. Você tem muito conteúdo no SofaScore e tem também a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, como vários outros. Eu vou mostrar para você, enquanto você faz o download do SofaScore, vou mostrar para você a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento, uma situação muito complicada para o Vasco da Gama. Você vê aí, ó. Então, o Vasco, nos últimos 5 jogos, ele venceu 2 seguidos, empatou 2 consecutivos e agora perdeu. 15 pontos disputados, né? E o Vasco fez 8 pontos, né? As 2 vitórias e depois os 2 empates. Pouco mais de 50% de aproveitamento desse período. E pelo seu primeiro turno muito ruim, é preciso pontuar mais. Era preciso vencer o Corinthians. Porque de 42 pontos, o Vasco iria a 45. E o Corinthians, que foi a 47, estaria com 44. O Vasco superaria o Corinthians, deixaria o time paulista numa situação delicada, mas não, perdeu. E aí você vê aí a situação dramática do Vasco, justamente porque o time que não vence há 3 jogos, né, fazendo 2 pontos nesses 9 últimos que disputou, vai enfrentar o Grêmio fora de casa, brigando por vaga na Libertadores, e o Bragantino em casa, também brigando por vaga na Copa Libertadores, na fase de grupos. São adversários do bloco de cima da tabela do Brasileirão. São adversários difíceis para o Vasco. Se vencer um, vai a 45 pontos. E não deve ser o bastante para escapar do rebaixamento. Não deve ser o bastante. É possível, mas provavelmente 45 pontos não vai salvar time algum nessa temporada. Salvo aí uma surpresa muito grande. Então você tem ali, concorrendo com o Vasco, o Bahia com 41 pontos, que recebe o São Paulo, visita o América, lanterna rebaixado, e espera o Atlético lá em Salvador, Atlético Mineiro. Ou seja, o Bahia com 41, se vencer um, já vai para 44. Abre 2 em relação ao Vasco. O Vasco tem que torcer muito pelo São Paulo contra o Bahia nessa rodada do meio de semana. Já o Santos, que tem 43 pontos, recebe o Fluminense desfalcado, visita o Atlético Mineiro e espera o Fortaleza na Vila Belmiro. Se vencer um jogo, já vai a 46. Tem 43, se vencer, vai a 46. O Vasco vencendo um jogo, vai a 45. Então, se o Santos vencer um jogo, o Vasco fica obrigado a vencer uma partida e depois, pelo menos, empatar uma outra partida. E aí tem um saldo de gols, vão ter que fazer conta, né? O saldo do Santos é pior do que o do Vasco. Mas vê como é difícil a situação. O Santos tem 3 jogos. Se vencer um, o Vasco fica obrigado a pelo menos vencer um jogo e empatar outro para ter alguma chance. Então fica muito complicado. É muito difícil. Acima do Santos, você tem aí o Cruzeiro. O Cruzeiro, que já tem 44 pontos, vem de 2 vitórias, vai enfrentar o Atlético Paranaense lá em Belo Horizonte, o Botafogo no Rio e, no final, pega o Palmeiras em casa. Então, o Cruzeiro, que já tem aí uma pontuação de 44, se ganhar um desses jogos, vai a 47. O Vasco já tem 42. Se vencer um, vai a 45. Se vencer um e empatar outro, ele vai a 46. Ele teria que vencer. Se o Cruzeiro vence um jogo, o Vasco supera o Cruzeiro ganhando os 2. Está distante, está complicado. Ficou muito difícil para o Vasco da Gama
A situação é muito delicada, ela é muito perigosa. O Vasco corre um risco enorme aí de rebaixamento para a segunda divisão, o que seria terrível, porque seria o quinto rebaixamento. E disputando a Série B em 2024, o Vasco estaria disputando a sexta edição de Série B em sua trajetória desde 2008. Porque caiu uma vez, disputou a segunda divisão, primeira. Caiu a segunda vez, mais uma vez. Caiu a terceira vez, outra segunda divisão. Caiu a quarta vez, 2 anos de segunda divisão. Né? Ou seja, ele já disputou a segunda divisão nas temporadas de 2009, de 2014, 2016, 2021 e 22. 5 vezes. Aí seria a sexta, porque foi repetente em 2021, né, quando teve que ficar na segunda divisão mais um ano, porque não conseguiu acesso imediato. Nos outros anos conseguiu acesso na temporada subsequente ao rebaixamento, em alguns casos até na última rodada, mas subiu. E dessa vez, na última vez que foi rebaixado, o Vasco precisou de 2 temporadas para voltar. E o agravante, o Vasco agora é SAF, é Sociedade Anônima, tem um dono lá, o grupo 777, que contratou jogadores, reforçou o time durante a temporada. A situação é delicadíssima, é delicadíssima. O Vasco até reagiu no segundo turno, vinha aí com alguma perspectiva, mas em um jogo, de repente, contra o adversário direto na luta contra o rebaixamento, o Corinthians, o time se descontrolou em dado momento, vencia por 1-0, fez um gol logo no começo, empatou. O Corinthians reagiu rapidamente até, faz o segundo gol, aí cede o empate. Quando toma o terceiro gol, realmente a coisa complicou. O gol do Moscardo, e o Vasco ele ficou desorganizado, com vários jogadores no ataque, mas sem conseguir articular jogadas. E o Corinthians conduziu muito bem essa vitória, que tira completamente o Corinthians dessa briga. Eu diria que só um desastre para que equipes. Veja de novo aí a tabela do SofaScore, para que equipes como o Fortaleza, que tem 45, já tem 45. Empata um jogo, vai a 46. O Inter já tem 46. O Corinthians tem 47. São Paulo tem 47. Esses times são um desastre para que essa turma toda de baixo consiga pontuar e empurrar um deles perdendo todos os jogos, algo parecido, lá para baixo, para a zona de rebaixamento. Então, o Vasco se transformou em uma noite infeliz no mais forte candidato à queda para a segunda divisão, contando aí que o Goiás está virtualmente rebaixado e matematicamente Coritiba e América já caíram. O que será do Vasco de novo na Série B? Porque os investimentos da SAF, isso foi dito lá no começo, quando o acordo foi fechado e esse grupo adquiriu o futebol do Vasco, eles estavam atrelados também a resultados. Resultados e mais jogadores e mais contratações. Como é que vai ser com o rebaixamento? Difícil. Momento bem delicado vivido pelo Vasco da Gama. Uma noite que o torcedor esperava que seria uma noite de alívio com uma vitória eventual, acabou virando um pesadelo recorrente. Parece uma sina. O Vasco e essa situação de sempre flertando e caindo para a segunda divisão, caindo para a Série B. É um fantasma que não dá tranquilidade ao torcedor do Vasco da Gama. Esse vídeo tem um patrocínio de SofaScore. Faça na loja do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela, já falei. SofaScore é fato, conteúdo, muita agilidade, informação, tempo real dos jogos, vale a pena. Você tem que ter esse aplicativo e pode também acessar na tela do seu computador. É só colocar lá SofaScore, você vai conseguir acessar e navegar à vontade, vai ver muita coisa importante, muita coisa boa para você entender o futebol e debater com seus amigos a respeito do seu time, dos demais e tudo mais. Teremos live nessa quarta, depois de Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo começa às 7h30 da noite no Rio de Janeiro, então lá pelas 9h40, 9h45 da noite estaremos aqui para conversar sobre essa partida importante na briga por vaga na Libertadores e até pelo título. Os dois ainda sonham com o título, embora o Palmeiras tenha uma situação muito bem encaminhada para levantar o troféu ao final do Campeonato Brasileiro. Sempre destacando aqui na descrição do vídeo os links para o canal de cortes melhor das nossas lives, clube de membros do canal. Lá você também pode apoiar o youtube.com.br Mauro César, meu blog no All Esporte. Todo dia um texto sobre futebol. Tem um texto importante lá sobre acordo da Caixa Econômica com o Corinthians, para a quitação do estádio. Leia, vale a pena. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Né? E também o curso online de jornalismo esportivo para os interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 4 décadas de profissão. É isso. Ah, já ia esquecendo, claro. Use 360, camisetas e canecas do canal da Live Soft Open e muito mais. Está aí a promoção de novembro. Opa, está esquecendo?
Confira, você vai gostar. São produtos muito legais e você pode pegar esse desconto bacana aí na promoção do mês de novembro no Use 360, que também é parceiro do canal. Saudações.